Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um comentário aqui sobre um assunto que me incomoda muito, né? Que é a questão da educação e da forma como ela é gerida no país. Em primeiro lugar, a questão de que ela é gerida, né? Isso aí é um pouco de mistificação. Porque a educação em si, ela não é gerida no sentido de que essa gestão tem uma eficácia, uma efetividade para valer. É mais ou menos como se a gente imaginar que a educação como uma empresa, onde existe uma ordem superior e essa ordem superior vai ser imediatamente cumprida nos estratos inferiores. A coisa não funciona assim, entendeu? Isso aí é mito. Na verdade, existe orientação, existe matriz curricular, existe diretrizes do MEC e tudo isso aí. Mas até chegar à ponta, que é um caminho bastante tortuoso e longo, né? Ao ponto de querer achar que os professores realmente vão fazer aquilo que foi determinado acima, é uma baita de ingenuidade, né? Agora, claro, isso não quer dizer, então, que nós tenhamos que concordar com a atual situação, principalmente com as soluções propostas por professores na sua forma organizada, né, através de sindicatos, através de associações de professores, né. Simplesmente achar que aquelas palavras de ordem, aqueles clichês surrados, típicos da esquerda, é o que vão salvar a educação brasileira, é uma grande bobagem. Tá. Esse é um ponto. Agora, o ponto que eu queria chegar é o projeto de lei do Escola Sem Partido, dessa ONG, que procura fiscalizar a doutrinação nas escolas, né? Principalmente nas disciplinas de humanas, mas não somente nelas, né? Porque eu acabo de receber aqui, alguns amigos meus me chamaram a atenção, por um artigo questionando a fala do Leandro Carnal, né? Que é um conhecido palestrante na internet, muito bom, diga-se de passagem. Ele tem umas sacadas, umas tiradas, assim, umas palestras, umas análises que são verdadeiras aulas, né, que abrem a mente da gente, né, e eu admiro, né, eu gosto de assistir quando ele fala. No entanto, ele comentou aqui o Escola Sem Partido, né, dizendo que comentários bem pouco elogiosos, né. Vou tentar aqui ver se eu acho a fala dele com precisão. Ele diz que Escola Sem Partido é uma asneira, é coisa de gente que não é formada na área, que é substituir o que eles imaginam que seja uma ideologia por outra ideologia conservadora e tal. Bom, o negócio é o seguinte, só aí ele comentou pontos que servem de esteio para uma longa explanação. Em primeiro lugar, né, não é porque os membros do Escola Sem Partido, por acaso, né, porventura, detêm sua ideologia, o que é algo bastante louvável, diga-se passagem, né, que nós tenhamos que deixar a ideologia que graça hoje nas escolas públicas correrem solta do jeito que corre, né? A questão não é essa, entendeu? Tu simplesmente justificar um erro por causa de outro, nossa, é uma desculpa muito esfarrapada, né? Outra questão que eu vejo, simplesmente, é a seguinte, né? Tu querer que simplesmente uma solução legalista, né? A solução de que basta fazer uma lei para punir ou censurar professores que fazem doutrinação nas suas salas de aula, é uma solução que realmente não vai ter muita eficácia prática. Por quê? São muito poucos os pais, mas quando digo muito pouco, é muito pouco mesmo, os pais que sequer abrem o material de estudo dos seus filhos, né? Então, quanto mais tu imaginar que esses pais vão entrar com ação na justiça contra a doutrinação. Ah, então a lei, o projeto de lei da Escola Sem Partido não deveria existir? Não, não estou dizendo isso. Eu acho que tem que existir sim, né? Acho que tem que ter esse recurso de defesa de alguém que é cliente, porque na real, né, os pais e todos nós pagamos impostos para que exista esse ensino público e gratuito, entre aspas, né? Então, na verdade, tu não pode deixar a coisa rolar do jeito que rola, sem nenhuma consequência. Agora, na prática, enquanto que tu não houver uma vigorosa campanha, e quando eu falo campanha, não é uma campanha paga com marketing puro, não. Eu estou falando realmente de muita discussão
publicamente, né, falando, seja através dos meios de comunicação formais ou principalmente através da internet, né, discussão, exposição de quem faz esse tipo de atrocidade intelectual, esse estelionato pedagógico, que ao invés de ensinar história e geografia, só para citar dois exemplos mais recorrentes, ficar fazendo doutrinação barata em sala de aula, né? Ah, mas isso é censura. Sim, é censura. E aí, qual é o problema? Né? Afinal de contas, tu paga por um serviço para que o teu filho tenha ali um currículo mínimo para conseguir desenvolver suas capacidades intelectuais durante a vida e vai sair dali formatado ideologicamente. Eu sei muito bem que a grande maioria dos jovens, né, não sai das escolas rezando embaixo de tudo aquilo que o professor fala. Isso aí também é uma grande tolice, né? Achar que realmente as escolas estão formando militantes. Não, cara, isso aí é piração de uma direitinha que não tem noção nenhuma de como é a sala de aula. Né? Agora, quem que tem direito, noção do que é uma sala de aula? Professores. Esses professores são ouvidos, esses professores são chamados, você recorre a eles? Nunca, cara. Praticamente nunca, cara. Eu não ouço falar. Então tu vai conversar com um professor de humanas sobre isso, cara, o cara vai dizer, não, é censura, e na verdade a história é a nossa visão, é a visão dos pobres, e que na verdade essa tentativa do escola sem partido aí é uma forma de doutrinar, e como disse o próprio Karnal, substituir uma ideologia por outra. Não, senhor Karnal. Eu admiro muito o senhor, mas o senhor está errado. Não se trata de substituir uma ideologia por outra. Né? Se trata de tratar os temas com objetividade, entendeu? E mesmo que a gente vá utilizar o exemplo de reis que foram degolados, que fizeram parte de um processo de revolução, a gente não precisa ficar dramatizando. Se tu quer dramatizar para chamar a atenção do aluno, ok. Mas tu vai ficar, por exemplo... sofismando não é bem a palavra, mas tu ficar, por exemplo, estereotipando a história com o bem e o mal sempre, né? Que, aliás, não é só a esquerda que faz isso, vamos deixar bem claro, né? Na verdade, tu não vai estar dando opções do aluno, né? Ficar desenvolvendo a sua própria mentalidade, entendeu? É essa que é a questão. Por exemplo, eu sou professor de geografia. Obviamente que eu tenho minha posição sobre vários fatos e vários assuntos, né? Só que, por exemplo, eu tenho que tratar certos temas mostrando uma, duas ou três visões no mínimo. Se o aluno, porventura, perguntar qual é a minha, eu posso até explaná-la em sala de aula. Agora, o que eu nunca devo fazer é cobrar a minha visão como uma visão certa, correta e cientificamente comprovada. Mesmo que eu diga, não, eu procuro me basear em fatos, entendeu? Agora a questão é, existe mais de uma interpretação sobre isso. Isso não significa abdicar da tarefa precípua de sempre buscar a verdade. Não, a gente pode buscar a verdade sempre que quiser, né? Mas tem que mostrar para o aluno que isso é um método, é um processo. Agora, se eu ficar simplesmente dizendo a história da humanidade é a história da luta de classes, cara, vai tomar banho, né? Vai catar coquinho. O que é isso? Isso é uma puta de uma visão distorcida, uma teoria da história e não a própria história, que tu vai encontrar em alguns cursos superiores de humanas e já quando a pessoa sabe do que se trata, né? Então tu ficar dizendo que isto é uma visão de história que a pessoa tem que ter, né? Desconsiderando que, na verdade, ela tem outras opções a ver, isso é desonesto, para dizer o mínimo é desonesto, entendeu? Outra coisa, cara, vocês estão falando muito de qualidade do ensino, estão falando muito de conteúdo, só que vocês não estão falando de vários outros pontos que se referem à educação, entendeu? Então não é isso que vai tornar a educação muito melhor. Não é isso que vai tornar a educação ter um salto revolucionário ou sucessivas reformas que vai melhorar, né? Melhorar lá. Por exemplo, a questão da indisciplina escolar. Pergunta para qualquer professor qual é o grande problema da educação hoje em dia. Cara, quase todos eles serão unânimes em dizer que o problema da educação hoje em dia passa pela questão disciplinar, né? E o que direita ou mesmo a esquerda tem a dizer sobre isso? Vai numa reunião do sindicato, eles não dizem absolutamente nada, entendeu? Vai procura ver o que esse pessoal da nova direita brasileira está falando a respeito. Eles não têm nada a dizer sobre isso, entendeu? Então, quer dizer, o processo educacional passa por outros itens que não se referem exclusivamente sobre a qualidade de ensino. São outras coisas, outras demandas que precisam ser levadas em consideração. E outra coisa, tu nunca vai ter professor defendendo a meritocracia, defendendo o capitalismo, certo? Se esse professor não fizer parte desse processo. É natural, cara. É natural que tu não defenda algo do qual tu não se sente parte, tu não se sente integrado.
E não estou dizendo que tem que aumentar o salário dos professores em bloco, porque isso não é meritocracia, entendeu? Mas enquanto que tu não tiver o critério meritocrático condicionado à produtividade do professor, segundo algum método de avaliação, e a partir daí ele tiver ganho salarial, cara, tu nunca vai ter professores defendendo o liberalismo, nunca vai ter professores defendendo o capitalismo, entendeu? Cara, na real. Agora, eu queria perguntar, o que a chamada nova direita brasileira tem a dizer a respeito? O que ela tem a dizer sobre essas questões? Eu não tenho visto nada. Então, sinto muito, Leandro Carnal está equivocado, né? E a nova direita brasileira também em achar que simplesmente mais uma lei vai significar uma evolução no processo educacional. Não, essa lei é necessária para garantir o direito de defesa dos pais que se sentem lesados pelo que alguns professores estão ensinando aos seus filhos, né? Agora, se pautar simplesmente na questão da doutrinação e dizer que a partir daí a educação no Brasil vai melhorar, cara, é papo de quem não sabe nada sobre o assunto ou muito pouco. Falou? Um abraço aí, até mais.